E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O tema de hoje é karma coletivo. Karma coletivo é quando duas ou mais pessoas precisam passar por uma mesma situação de provação para que elas possam quitar alguma conta de vidas passadas. O karma coletivo, ele é programado pela espiritualidade, certo? Ela reúne aquelas pessoas que têm um karma em comum e as coloca devidamente no dia e no horário determinado para que possam acontecer os eventos. Você já ouviu falar de pessoas que, por exemplo, tinham um voo em determinada hora, se atrasaram e aí aquele voo partiu e logo depois sofreu um acidente. Quando acontece esses casos, aquela pessoa que fica de fora do evento, ela não estava inserida naquele karma coletivo. A espiritualidade não erra de endereço, somente as pessoas que realmente precisam passar pela situação do karma é que passam pela situação, tá? Existem algumas pessoas que passam pelo karma coletivo, mas não necessariamente para desencarne. Elas podem passar pela situação, né, de sofrimento e sobreviver para contar a história. E isso significa dizer que ela tinha que passar pela experiência, não pelo desencarne. Então, tal que eu postei para vocês na semana passada a história da menina, né, que ficou soterrada nos esgotos. E ela ficou mais de 100 horas soterrada e ela disse que de vez em quando vinha uma pessoa de branco dar água e alimento para ela. Ou seja, significa dizer que ela estava inserida no karma no sentido de passar pela situação, mas ela não estava com o desencarne dela programado. Então, por isso que ela recebeu ajuda. Muitos desses casos é bastante comum a espiritualidade, ela cuidar daqueles sobreviventes, ou seja, daqueles que não vão para os desencarnes. Aqueles que passam pela situação de desencarne, eles também são acolhidos pelas equipes socorristas, tá? Porque a maioria, por conta de ser algo totalmente inesperado, a maioria não tem preparo suficiente para desencarnar de uma hora para outra. E então, eles precisam de socorro, eles precisam de orientação para que eles não fiquem perdidos no umbral. Aqueles que sobrevivem ao karma coletivo, eles são também auxiliados pelas equipes de socorro até chegar ao socorro dos encarnados, né? Então, os espíritos podem sim se materializar, eles podem sim manipular os fluidos da matéria quintessenciada e ali provocar ou colocar substâncias que possam auxiliar aquela pessoa a passar por aquela situação até o resgate chegar. O desencarne coletivo, o karma coletivo, ele é uma oportunidade das pessoas que passam por um mesmo tipo de situação, que tem uma mesma dívida kármica, que tem um mesmo histórico kármico, elas possam quitar aquele débito de uma vez só. Né? Ao invés da espiritualidade programar as situações para cada indivíduo, muitas vezes ela reúne aquelas pessoas, tá? E então acontece ali aquela situação para que aquele grupo que tem um karma em comum possa quitar sua dívida mais rápido. E eu sei que isso é uma situação tanto quanto bem perturbadora, porque envolve uma questão emocional muito forte, né? Tem algumas pessoas que sobrevivem e tem outras pessoas que não sobrevivem. Mas elas não estão desamparadas da misericórdia divina em hipótese alguma, muito pelo contrário. A misericórdia divina, ela proporciona o auxílio a todos, independente de encarnados ou desencarnados, e auxilia para que eles possam ser socorridos e encaminhados para os pontos de socorro mais próximo, seja do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual, para que essas almas possam ser encaminhadas a novas jornadas.